7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother... Bom dia, boa tarde, boa noite. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo bem diferente do que era pra ser, porque vocês sabem que era pra ser vlog. Mas ao mesmo tempo, vocês também viram na semana passada, no domingo passado, que eu falei pra vocês que meu avô faleceu. E aí eu tentei gravar um vlog pra vocês novo, mas ficou meio sem pé sem cabeça. Eu esqueci que eu tava gravando, ou então... eu acabava não conseguindo gravar, então eu decidi fazer um outro vídeo completamente diferente. Tudo que eu já fiz até hoje, e eu decidi fazer um vídeo em homenagem ao meu avô. Então eu vou primeiro contar um pouco da história de vida do meu avô, do que eu sei da vida dele, e depois eu vou comentar e contar pra vocês como eu estou superando essa parte, porque o meu avô foi a primeira pessoa próxima de mim que faleceu, enquanto eu entendo o que é a morte, enquanto eu entendo o que é essa perda da vida. E é uma situação bem difícil, então eu quero que, se eu puder ajudar alguém que também esteja passando por essa situação, eu espero conseguir atingir com esse vídeo, ou então ao menos que as pessoas conheço um pouco do meu avô também, que foi uma pessoa maravilhosa pra mim, e pro meu irmão, pra minha mãe, pro meu pai, pra todo mundo que era próximo dele. Então eu vou começar contando um pouco da história de vida dele, do que eu sei. Bom, o meu avô, ele se casou com a minha avó. Meu avô era daqui, do Rio Grande do Sul, e conheceu a minha avó, que era de Santa Catarina, e veio pra cá. E eles se casaram muito jovens, mas eles ficaram juntos por muitos anos, morando na mesma casa. Eles tiveram 6 filhos, 2 meninas e 4 meninos, né? 4 homens e 2 mulheres. E eles tiveram 8 netos. Ele teve 8 netos, né? Eles, porque minha avó ainda vive e ainda tem. E meu avô foi um homem muito batalhador na vida. Ele era vidraceiro e ele estava sempre andando por aí, pelo mundo afora, tentando ajudar as pessoas, tentando ajudar o próximo. Ele não falava mal de ninguém, ele não fazia mal a ninguém, ele não pensava mal de ninguém. Ele era uma pessoa que adorava estar em contato com a natureza, ele adorava coisas naturais. Ele não gostava muito dessas coisas modernas, não gostava de que as mulheres pintassem o cabelo, ou essas coisas assim, mas ele batalhou muito junto com a minha avó para criar os filhos dele. Ele deu muita atenção e muito carinho para os filhos e principalmente para os netos. Eu posso dizer isso assim com certeza porque quando a gente não estava em TAPS, todo final de semana que a gente ficava em casa, a gente ia para minha avó. Domingo era dia de ir para casa da avó e não tinha como não ir. A gente adorava estar lá, a gente adorava brincar, ele adorava falar com a gente, conversar e brincar. Ele jogava bola com meu irmão, ele levava a gente na pracinha, eu e meu irmão e meus primos. Então assim, ele foi um avô muito participativo, ele pegou a gente no colo o máximo que ele pôde, enquanto ele pôde, até que a idade deixou ou a gente muito pesado pra ele, ou ele muito fraco pra gente. Mas enfim, ele curtiu ao máximo todos os netos que ele pôde curtir, que ele pôde estar perto, assim como os filhos. Ele viu 3 filhos se formando na faculdade, foi muito orgulho para ele passar por isso. Ele viu 2 filhos dele se casando na igreja, e ele era uma pessoa muito cristã, então ele ficou muito feliz e muito grato por isso, porque ele pôde levar a primeira filha dele ao altar e levar para o marido dela, para que ela construísse a família dela, começasse uma nova família a partir de um fruto dele, que foi a minha mãe, assim como um dos filhos dele também, ele estava lá presente no casamento. Os outros filhos, a maioria se juntou ou se casou e também construiu suas famílias, também teve seus filhos, teve seus frutos e suas novas famílias, como eu falei.
Então assim, ele teve uma vida muito plena, ele viveu muitos anos, ele viveu 86 anos, se eu não me engano, e ele foi muito feliz. Ele cometeu erros como qualquer pessoa comete, ele cometeu enganos, ele fez coisas erradas como qualquer pessoa, mas ele fez muito mais coisas boas e ele fez muito mais coisas maravilhosas e curtiu muito mais a vida da maneira correta e acreditava em Deus e acreditava que e tentava estar no caminho sempre de Deus. Então eu posso dizer assim, do meu ponto de vista, que ele teve uma vida muito boa, muito digna, e que mesmo com os pecados que ele possa ter cometido, eu tenho certeza que ele se arrependeu de todos eles e que ele deve estar agora no céu, porque ele merecia, ao meu ponto de vista, né? Eu não sou ninguém pra julgar, só Deus que sabe o que é o certo, o que é errado, mas pelo que eu via da fé dele, da vida dele de agora, de quando eu sou criança pra cá, ele foi um homem muito bom, muito digno, muito feliz e procurava seguir nos caminhos de Deus, como eu falei. Ele pôde ver também, eu esqueci de falar, a primeira neta dele, que no caso sou eu, né, casando. Então ele pôde estar nesse casamento, no meu casamento, e ele deu um show no meu casamento. Todo mundo fala até hoje que o meu avô era uma gracinha, que ele animado, era muito legal de ver e tal, e realmente ele ficou muito feliz. Ele curtiu aquele momento, ele contava os dias junto comigo pro casamento, assim. Sempre que a gente ia lá, ele perguntava e falava, e ele sempre adorou muito o Marcos. Ele gostava muito de quem eu estava me casando, e isso também pra mim era uma coisa muito boa, porque o meu avô, ele, apesar de não julgar ninguém mal, ele também sabia julgar muito bem as pessoas e sabia muito bem quem era realmente do bem, e eu vendo que ele gostava do Marcos me deixava muito, muito feliz, e sabendo que o Marcos realmente parecia ser a pessoa boa que eu achava que ele era, e que ele continua sendo pra mim, né, mas tipo, que o meu avô também julgava uma pessoa boa. Então assim, o meu avô teve muitos momentos bons na vida dele, e ele sempre foi um homem muito forte, muito independente, que ia fazer as suas próprias coisas, que comprava as coisas no mercado, fazia as orações dele em pé ou em joelho, ficava sempre tudo ele tentava fazer sozinho. Ele sempre foi muito independente mesmo, como eu falei, né? E aí, depois do casamento, logo depois, ele teve uma queda na rua e a gente começou a perceber que ele estava adoecendo. Então a gente foi vendo que ele estava piorando, mas por ele ser essa pessoa sempre independente, ele demorou muito tempo para admitir que ele estava doente, que ele estava piorando, que ele tinha alguma coisa. E os médicos demoraram bastante tempo também para descobrir o que ele realmente tinha. Então ele foi para o hospital várias vezes e voltou. E isso acabou, de uma certa maneira, me preparando para o momento da morte dele, né? Porque, como eu disse, foi a primeira pessoa próxima de mim que faleceu quando eu sabia o que era a morte. Então foi tantos altos e baixos, e ele vai pro hospital, ele tá muito mal, aí você já começa a pensar em tudo. Aí eu chorei milhões de vezes e de uma certa maneira eu me preparei, mas ao mesmo tempo eu sofria muito, porque eu via que ele estava sofrendo também, e principalmente pelo fato de ele não admitir que ele estava realmente doente, que ele estava realmente precisando de ajuda. A gente sofria mais ainda, porque a gente não podia ajudar, a gente não queria ver ele mal, porque ele ficava pior por saber que estava mal, mesmo sem admitir que estava mal, sabe? Então foi bem difícil, tudo isso foi bem difícil assim de ver, de vivenciar e tal. Mas o que me ajudou muito foi que eu tenho muita fé em Deus, eu acredito muito em Deus, eu sou cristã. E uma vez eu estava na igreja e o pastor falou que o cristão que acredita mesmo em Deus, ele deve esperar a morte. Assim, não da maneira de ficar realmente esperando a morte, porque isso é depressão. Mas assim, que a gente deve esperar a morte como uma coisa boa.
que morrer não é uma coisa ruim, que morrer não é uma coisa triste. Muito pelo contrário, quem é cristão, quem acredita em Deus, quem segue os caminhos de Deus, morrer é a maior bênção que Deus deu pra gente, porque ele levou o filho dele pra cruz pra morrer por nós, e ele deu o seu filho pra nos salvar dos nossos pecados. Então ele deu o seu filho pra que a gente pudesse ter a vida eterna e viver com Deus no céu. Então assim, isso me fez ver a morte de uma maneira totalmente diferente. Isso foi antes ainda do meu avô falecer, isso foi quando a minha avó estava doente e eu tava com muito medo que ela falecesse, e eu passei a ver a morte com outros olhos. Então eu passei a ver a morte realmente dessa maneira, de que ele apenas saiu dessa vida, que a pessoa apenas vai sair daqui do mundo, nunca dos nossos corações, nunca da nossa mente, nunca das nossas memórias, mas vai sair daqui fisicamente, e mais vai para perto de Deus no céu, e vai ter uma vida muito melhor, sem doença, sem sofrimento, sem lágrimas, sem choro, sem ranger de dentes, como fala na Bíblia, né? Assim, pensando na morte dessa maneira, quando meu avô estava no hospital e quando meu avô estava doente, eu pensava muito assim, eu rezava muito para Deus, dizendo que eu não queria perder o meu avô, que eu não queria que ele saísse daqui, que eu não queria que ele ficasse afastado de mim, mas que eu também não queria ver ele sofrendo, que eu não queria ver ele doente, e que era para ser feita a vontade de Deus. Então, se fosse para levar o meu avô para perto dele, para ele estar melhor e tudo mais, eu iria aceitar. Eu preferia que eu ficasse sofrendo do que ver o meu avô sofrendo. E ao mesmo tempo, se fosse para Deus curar o meu avô, que ele parasse de sofrer também aqui, pelo menos tão fortemente com a doença que ele estava. E eu rezava muito e pedia muito pra Deus pra aliviar o sofrimento do meu avô, pra aliviar o sofrimento. Só isso que eu pedia. Eu não pedia pra deixar ele vivo, eu não pedia pra matar ele, de uma certa maneira, né? Eu não pedia nada mais além de aliviar o sofrimento do meu avô. Eu não queria que ele não me fizesse sofrer, ou que ele não fizesse sofrer a nossa família, porque eu sabia, eu tinha o conforto de que Deus estaria com a gente, estaria no nosso coração e aliviaria o nosso sofrimento também, desde que ele aliviasse o sofrimento do meu avô. Então foi assim que eu consegui suportar tudo isso, e o enterro do meu avô foi lindo, foi muito bonito, assim como o falecimento dele. Ele estava junto da minha avó, ele faleceu rezando, ele sentiu que ia ir e deu tchau pra minha avó. Então ele realmente faleceu em paz. E isso foi muito bom, porque apesar de todo o sofrimento que ele teve, de tudo que a gente viu ele passando, ele foi em paz. Então isso também conforta o nosso coração. E assim, eu queria falar que se vocês estão passando por um momento desses, independente de acreditar ou não em Deus, se a pessoa faleceu hoje por doença, ou faleceu, né, agora por uma doença ou algo assim, saiba que ao menos ela parou de sofrer aqui, que ela parou de sentir dor, que ela parou de sentir medo, que ela parou de sentir todos os sentimentos ruins, e que agora ela tá confortável e está melhor. E ao mesmo tempo, se ela foi um acidente trágico ou algo assim, você também, eu realmente não posso opinar muito sobre isso, né? Eu não tenho esse conhecimento, porque o meu avô não foi uma coisa assim. Mas se você acredita em Deus, e espero que você acredite, tenha também o conforto de que Deus sabe a hora certa das coisas, Deus sabe a maneira certa das coisas, e talvez isso aconteceu para que ela não sofresse mais no futuro, ou para que ela não sofresse naquele momento de uma maneira pior. Então, Deus nunca dá um fardo maior do que a gente pode carregar. Ele nunca vai fazer a gente passar por algo que a gente não possa suportar. Então assim, eu rezo para que todo mundo que esteja passando por essa situação supere, e ao mesmo tempo eu dou todo o meu apoio, todo o meu carinho, se vocês quiserem comentar alguma coisa aí embaixo, porque às vezes eu sei que a gente precisa falar também sobre o assunto para que a gente alivie o nosso coração. Então eu tô aqui também para ouvir vocês,
tudo que vocês precisarem. E vamos junto, rumo à vida eterna, nós também, para um dia a gente possa se reencontrar com todos os nossos familiares, amigos e bichinhos de estimação e tudo mais, um dia no céu junto com eles, né? Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido o que eu quis trazer com esse vídeo, que tenham conhecido um pouco mais sobre o meu avô e que tenham gostado dele tanto quanto eu gostava. Um beijão, até amanhã, tchau!